Auras, as ninfas das brisas suaves. As auras eram as ninfas das brisas suaves na mitologia grega. Eram espíritos delicados do vento leve que dança entre as flores, atravessa os campos dourados e toca a pele como um sussurro invisível da natureza. Seu nome deriva da palavra grega aura, que significa brisa, sopro ou vento suave. E sua presença simbolizava a leveza, a juventude, a renovação e os movimentos sutis da vida. Diferente das tempestades violentas ou dos ventos tempestuosos associados a divindades mais poderosas, as auras pertenciam aos instantes gentis do mundo natural. O perfume levado pelo ar na primavera, o balanço das folhas ao amanhecer, o toque fresco que antecede o pôr do sol. Eram consideradas espíritos etéreos, quase impossíveis de prender ou compreender completamente, pois sua essência era o próprio movimento livre da natureza. Nas antigas imagens poéticas, as auras apareciam como jovens mulheres de cabelos longos e esvoaçantes, envoltas em véus translúcidos e tecidos claros que pareciam feitos do próprio céu. Muitas vezes eram associadas aos jardins sagrados, às flores silvestres, às manhãs luminosas e às mudanças sutis das estações. Seu caminhar não deixava marcas na terra, apenas a sensação de frescor e encantamento. As auras também carregavam um simbolismo profundamente espiritual e psicológico. Elas representam aquilo que é delicado, intuitivo e passageiro dentro da experiência humana. Os pressentimentos, os sonhos leves, as inspirações repentinas, os sentimentos que chegam silenciosamente como o vento antes da chuva. São forças ligadas à sensibilidade, à imaginação e à liberdade emocional. Na espiritualidade contemporânea e em caminhos ligados à bruxaria natural, as auras podem ser vistas como espíritos dos ventos amenos e das mensagens sutis da natureza. Conectar-se simbolicamente com elas é aprender a ouvir o que é silencioso, o farfalhar das árvores, o movimento das nuvens, a respiração calma, os ciclos delicados da alma. Elas ensinam que nem toda força precisa ser intensa para transformar. Às vezes, a brisa mais suave é capaz de mudar toda a paisagem interior. As auras são o sopro invisível entre o mundo material e o encantamento, lembrando que existe magia também nas coisas leves, efêmeras e quase imperceptíveis. Havia culto às auras? As auras não parecem ter tido um culto organizado e amplo na Grécia Antiga da mesma forma que grandes divindades como Afrodite, Ártemis ou Deméter. Elas pertenciam ao grupo das divindades menores e espíritos naturais, cuja presença era mais poética, simbólica e espiritual do que institucional. Ainda assim, isso não significa que fossem ignoradas pelos antigos. Na religiosidade grega, muitos espíritos da natureza eram reverenciados de forma simples e cotidiana, especialmente em ambientes rurais, bosques, fontes, jardins e santuários naturais. As auras provavelmente eram honradas indiretamente em práticas ligadas aos ventos, à fertilidade da primavera, às flores e às ninfas em geral. Na cultura helênica existia uma relação muito viva com os espíritos naturais. Assim como as dríades habitavam as árvores e as náiades protegiam as águas doces, as auras personificavam a presença invisível das brisas suaves. Em vez de grandes templos, seu culto provavelmente acontecia através de oferendas simples de flores e perfumes, canções e poesias, procissões primaveris, rituais ligados aos jardins e à fertilidade, práticas devocionais privadas em contato com a natureza. Os gregos frequentemente percebiam o vento como algo sagrado e vivo. Os ventos fortes eram associados aos anemoi, como Zéfiro, o vento oeste da primavera,
enquanto as auras representavam os movimentos mais delicados do ar, quase como manifestações femininas e sutis do sopro vital da natureza. Na literatura antiga, elas aparecem mais como figuras poéticas do que como deusas centrais de adoração pública. Poetas gregos e romanos utilizavam as auras para simbolizar juventude, beleza efêmera, frescor e sensualidade delicada. Em muitos textos, elas acompanham deusas ligadas à natureza e ao amor, especialmente Perséfone e Afrodite. Hoje, em reconstruções espirituais modernas, práticas neopagãs e caminhos de bruxaria natural, algumas pessoas passaram a trabalhar simbolicamente com as auras como espíritos elementais do ar suave. Nesses contextos contemporâneos, elas podem ser honradas com incensos florais leves, véus e tecidos transparentes, meditações ao vento, sinos de vento, oferendas de pétalas, práticas de respiração consciente e rituais ao amanhecer ou entardecer. Mais do que uma religião formal, as auras parecem ter pertencido ao imaginário sagrado da delicadeza natural, espíritos percebidos no toque invisível do vento entre as folhas. As auras tinham nome? Sim. Embora as auras fossem geralmente tratadas de maneira coletiva como espíritos femininos das brisas suaves, algumas fontes antigas mencionam auras individualizadas. Porém, diferente das moiras ou das musas, não existe uma lista fixa e amplamente estabelecida de nomes para todas elas. A aura mais conhecida e praticamente a única que ganhou um mito próprio mais desenvolvido foi Aura. Aura era uma ninfa associada à brisa fresca da manhã e ao ar puro das montanhas. Seu nome literalmente significa brisa ou sopro. Ela aparece principalmente na obra Dionísiacas, do poeta grego Nono de Panópolis, escrita na Antiguidade Tardia. Nesse mito, Aura era uma caçadora virgem ligada à natureza selvagem e companheira de Ártemis. Ela era descrita como extremamente veloz, livre e indomável, tão leve quanto o vento. Em certa ocasião, Aura teria zombado da feminilidade e sensualidade de Ártemis, dizendo que a deusa possuía formas muito femininas para uma virgem caçadora. Ofendida, Ártemis pede ajuda a Nêmesis, deusa da retribuição divina. Como consequência, Aura acaba sendo perseguida pelo desejo de Dionísio. Após sofrer violência e enlouquecer, Aura transforma-se simbolicamente em uma corrente de vento ou espírito errante da brisa. Esse mito faz dela uma figura profundamente complexa. Um espírito da liberdade selvagem, personificação do vento impossível de conter, símbolo da juventude indomável, representação da fragilidade psicológica diante das forças divinas e do destino. Além de aura, os textos antigos às vezes usam o termo aurai, que é o plural de aura, para falar coletivamente das ninfas das brisas, mas sem individualizar muitas delas por nome. Em algumas interpretações poéticas e modernas, estudiosos e espiritualistas associam diferentes tipos de brisas a auras específicas. Por exemplo, brisas da manhã, ventos primaveris, sopros do crepúsculo, brisas florais dos jardins sagrados. Mas essas divisões são mais contemporâneas e simbólicas do que parte de uma tradição religiosa antiga consolidada. As auras ocupavam um espaço muito etéreo na mitologia. Não eram deusas de poder político ou guerreiro, mas manifestações vivas da delicadeza invisível da natureza, quase como emoções do próprio ar. E quando o mundo silencia por um instante, as auras ainda passam. Deslizam entre as folhas sem serem vistas, tocam os rios sem mover suas águas, beijam os cabelos da terra com dedos feitos de vento e perfume. Elas vivem nos espaços delicados do mundo,
na respiração profunda antes do amanhecer, no arrepio suave que atravessa a pele ao entardecer, na dança dourada dos campos sob a primavera. As auras não chegam com trovões, não exigem templos, não pedem joelhos curvados. São presenças sutis, mistérios leves, magias que só podem ser percebidas por corações que ainda sabem escutar o invisível. Elas ensinam que a suavidade também é força, que o vento mais delicado pode mudar direções, que aquilo que não pode ser segurado, às vezes, é o mais sagrado de tudo. E talvez quando uma brisa tocar o seu rosto sem aviso, quando o aroma das flores surgir do nada, quando a alma sentir uma nostalgia sem nome, talvez uma aura tenha passado por você, não para ser vista, mas para ser sentida.